Olá, amigos, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Hoje, dia 24, de março de 2025, Como é que pode, pessoal? Já estamos em março. Como é que pode? Nós estávamos aqui alguns dias atrás, Eu vou dizer, parece que há horas atrás, dizendo assim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e já estamos no dia 24 de março, os mercados, as lojas de conveniência, tudo cheio de chocolate, porque daqui a pouco é abril, Páscoa. Daqui a pouco nós já vamos estar dizendo Feliz Dia das Mães. Daqui a pouquinho, em junho, Feliz Dia dos Namorados. E daqui a pouco nós estamos dizendo assim de novo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Bem, meus irmãos, o propósito desse nosso canal é nós compartilharmos com as pessoas o evento que as profecias, elas nos alertam que vai acontecer. Vai acontecer. Deus não formou esse mundo, Deus não fez formar esse mundo, porque a Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer dizer, Deus não pegou esse mundo que era sem forma e vazio e resolveu fazer esse mundo como nós vemos lá no Gênesis, Ele fazendo lá a formatação, configurando esse mundo. Ele não resolveu pegar um pó da terra e decidiu fazer um homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse manifestar atitude diante dele, cujo qual nós vemos desde o início. Quando Adão pecou, quando seu filho Caim matou o seu irmão Abel, a degradação daquela geração ao ponto de Deus se arrepender de fazer o homem. Deus não formou esse mundo para nós vermos tanta prevaricação, tanta orgia, tanta imoralidade debaixo do sol. Deus não formou um mundo para isso. Seria melhor então que deixasse sem forma e vazia. Seria melhor que deixasse o homem no pó. Deus não formou o mundo para isso. Mas Deus é sábio. Quando Deus formou esse mundo e formou o homem, Ele não formou um homem robô. Ele não quis fazer alguém robótico, que é programado para fazer o que Ele quer. Que é programado para poder ir aonde Ele quer. Deus formou o homem e deu ao homem o poder de decisão. O homem tem um poder de decisão, tanto que Ele disse para Adão assim: olha, de toda a árvore que está no jardim, você pode comer. Você só não toca na árvore e come o fruto do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E quando nós falamos dessa morte, quando nós falamos da morte, muitas pessoas entendem a morte como a morte desse corpo aqui. A morte desse corpo aqui que em algum momento nós vamos fechar nossos olhos. Eu quero, juntamente com a minha esposa, ter o prazer de nós vermos o arrebatamento, tá bom? Nós temos essa fé, estamos guardando a nossa salvação, porque queremos ver o arrebatamento. E tudo o que nós estamos vendo acontecer como sinais indica que nós vamos ver. Indica que nós vamos partir desse mundo, como diz o livro de Filipenses, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos juntamente com eles irão de encontro ao Senhor nos ares, que é o arrebatamento da igreja.
Então, meus irmãos, Deus não formou este mundo para que ele pudesse ser o que é. Então, quando nós falamos da morte, né, quando a Bíblia fala da morte, ela não está falando da morte desse corpo. Até porque quem morre em Cristo Jesus, um dia vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Assim como Jesus foi trazido da morte e ele venceu a morte, um dia ele também vai trazer os seus da morte. Todos aqueles que já estão descansando em Cristo Jesus, que partiram em Cristo Jesus, fiéis a Jesus, aqueles que no último momento da sua morte confessaram Jesus como seu Salvador, talvez viveu a vida toda sem ter nada com Jesus, mas no momento da morte confessaram Jesus como Salvador, eles virão ressuscitar. Por isso eu faço o meu apelo a você que me ouve agora de dentro de um hospital, você me ouve de dentro de um cárcere, talvez você esteja nos lugares mais remotos. Eu faço um apelo que você se entregue para Jesus. Aí mesmo onde você está, você se entregue para Jesus. Porque Deus não tem problema com o tempo. Por que Deus não tem problema com o tempo? Porque ele já é eterno. Ele não tem problema com o tempo. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então eu gostaria de ler com vocês aqui uma frase, tá? Eu separei aqui uma frase, eu vinha na rua agora, eu não tinha nem, pessoal, assim, projeto de gravar nenhum vídeo, tá? Eu não tinha nem projeto aqui de gravar nenhum vídeo. E aconteceu um fato aqui, eu estava batendo papo com a minha esposa, eu saí de novo ali para buscar algo para mim, e veio uma frase na minha cabeça e Deus me deu um direcionamento aqui para que eu pudesse gravar esse vídeo imediatamente como alerta dentro dessa frase que eu vou falar aqui, que eu busquei aqui até na internet, né, um conceito, a definição dessa frase, e nós vamos falar aqui um versículo bíblico. Segura porque é do Espírito Santo, hein? Segura porque é do Espírito Santo. Tem uma frase muito popular que diz assim: ontem já era, hoje é dia e o amanhã poderá não mais chegar. E aqui diz assim, ó, é uma frase que expressa a ideia de que o presente é o que importa e que o passado e o futuro não devem impedir a felicidade. Né? Ontem, eu não sei se a minha esposa, ela lembra, ou ontem, né? Eu conversava e falava sobre presente e herança. Né? O que é uma pessoa receber um presente e o que é ela receber uma herança. Raciocina comigo. Se uma pessoa chegasse para você aqui com uma caixa de presente e com uma herança, o que você preferiria? Você escolher o presente ou a herança? Claro que quando nós falamos de herança, a gente vai querer herança, porque aquela herança vem, né, com bens, casas, outros negócios, vem uma herança, vem algo, né, bacana. Um presente pode ser um relógio, um sapato, uma roupa. E o problema das pessoas, né, que elas estão preocupadas, quando elas não estão preocupadas com o presente, elas estão preocupadas com o futuro. Elas só não estão preocupadas, né, com que tipo de futuro. Porque como essa frase aqui diz, ontem já era, ontem já foi. Ontem já foi. Hoje é dia, é o presente. E o amanhã poderá não mais chegar. Então, veja só o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Ele está dizendo a respeito do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja vai deflagrar aqui neste mundo os momentos mais terríveis de uma humanidade vai viver. O arrebatamento da igreja vai abrir portas para o anticristo, o falso profeta e a besta. Se você pegar o livro de Apocalipse, se você ler o livro de Apocalipse, né, e você começar a ler ele lá, deixa eu só chegar lá rapidinho, a partir lá do capítulo a partir do capítulo 6, né, a abertura dos selos para frente, você vai entender um pouco disso que nós estamos aqui conversando com vocês. Por que que Jesus chama a atenção das pessoas para que elas venham se arrepender dos seus pecados, para que elas venham se entregar para Ele? É porque Jesus quer livrar as pessoas dos momentos mais terríveis que esse mundo vai enfrentar aí pela frente. Nós vemos, né, muitas coisas terríveis acontecendo, mas está escrito aqui na Bíblia, dentro do princípio das dores, está escrito aqui que coisas espantosas iriam acontecer. Está escrito na Bíblia, lá em Lucas 21 ele relata bem isso. Coisas espantosas iriam acontecer. Nós temos visto isso acontecer. Quando a gente pega a televisão, os noticiários, a gente vê como é que está esse mundo afora, como é que o mundo está doentio. Porque os homens estão doentes. Nada é diferente do que Gênesis 6 diz, a malícia se multiplicou. Porém, Jesus, Ele veio nos trazer esperança de vida eterna. Por isso que ele diz aqui, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, quando Jesus voltar. Só que quando Jesus voltar, nessa segunda vinda dele, os seus pés não vai tocar neste mundo. Ele vai vir até as nuvens e lá vai receber a sua igreja, né? Vai receber a sua igreja, vai tirar a sua igreja daqui para livrar a sua igreja desses momentos catastróficos que vai acontecer nesse mundo, e a sua igreja vai estar guardada com ele para sempre. A Bíblia diz que para sempre nós estaremos com Ele. Então, a herança que Jesus tem para nos dar, tá bom? É maior do que o presente. Porque, por exemplo, hoje nós temos o presente, que é o dia. Estamos aqui com a nossa vida. Uns com mais conforto, outros com menos, mas quando se fala de vida, vida é vida, não é verdade? A pessoa pode estar no conforto, mas ela tem vida? Ela pode estar no conforto numa cama vegetando. Ela pode estar num conforto, porém sem ser feliz. E outras podem não estar num conforto tão quanto aquela pessoa está, mas tem vida, tem a liberdade de sair, voltar, são pessoas alegres, pessoas felizes. Então tem vida. Hoje é o dia, o presente. E talvez esse dia, esse presente que Deus está dando para você agora, Ele está dizendo para você o seguinte: vinde a mim. Porque quando nós falamos de salvação, meus irmãos, quando nós falamos de salvação, o que nós estamos falando? Da pessoa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós não estamos falando de salvação
do desemprego, da salvação de algum milagre. Não, quando nós falamos dessa salvação, nós estamos falando da pessoa aceitar Jesus como o seu Salvador. Como diz a Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui em João. Deixa eu ver aqui, ó. Como diz a Bíblia. Deixa eu ver aqui. Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse: e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Né? Aqui, ó. Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o que Romanos 6, 23 diz? O que Romanos 6, 23 diz aqui? Romanos 6, 23 diz exatamente isso aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Salvará as pessoas de quê? O que diz lá? O salário do pecado é a morte. Vai salvar as pessoas o quê? Da morte. E o que diz aqui Apocalipse? Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha aí. Não sou eu que estou falando. É a briga. É a Bíblia. Não sou eu que estou te falando, é a Bíblia que está dizendo isso. As pessoas, pessoal, estão cegas. Essa que é a verdade. O povo está cego. Cego, como o apóstolo Paulo diz, pelo Deus deste século. O Deus deste século tem conseguido cegar as pessoas de tal forma que elas só conseguem enxergar pecar, entendeu? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, eu quero. Como eu disse no vídeo anterior, o mundo em que nós vivemos está doente. Está se abrindo mais farmácias como nunca abriu. O mercado do faturamento das farmácias de 2021 para cá explodiu. Essa pandemia que teve aí, que tornou-se um pandemônio, fez o mundo ficar doente. Psicologicamente falando, emocionalmente falando. E essa doença, o diabo subiu em cima dessa doença das pessoas, está ali escravizando elas, trazendo elas a cativo. Mas Jesus é a nossa esperança. Quando a pessoa se entrega para Ele, quando a pessoa abre o seu coração para Ele, não é verdade? Quando a pessoa ela se rende para Ele, como muitos, como nós nos rendemos, reconhecendo Ele como nosso Salvador. Então, Ele a salva dos seus pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, você não paga nada. Talvez você pague um alto preço para pecar, mas para você ter a vida eterna você não paga nada, porque é dom gratuito de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu vou gravar mais um vídeo, mas saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim.
Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.